Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns, dando sequência às nossas videoaulas do curso de Física 2 de nível superior. Vamos aqui aplicar uma videoaula de exercício, tá? Resolvendo o problema 51 do livro Halliday da 10ª edição. O problema diz o seguinte: na figura 2356, tá? Essa figura aqui, uma casca esférica isolante com raio interno A igual a 2 centímetros e raio externo B igual a 2,40 centímetros possui uma densidade volumétrica uniforme de carga positiva ρ igual a Azão sobre Rzinho. Tá, esse uniforme aqui eu acho que está meio deslocado, né? Uma vez que o uniforme é uma coisa que não varia no espaço, e ele diz que o ρ é Azão sobre Rzinho, e aí claramente ele varia no espaço, né? Porque a densidade vai depender da distância que você tá, né? Então, acho que esse termo aqui foi digitado errado. Beleza? Lembrando que uniforme é uma coisa que não varia no espaço e constante é uma coisa que não varia no tempo. Então, em que Azão é uma constante e Rzinho é a distância em relação ao centro da casca. Além disso, uma pequena esfera de carga Qzinho igual a 45 femtocoulomb está situada no centro da casca. Qual deve ser o valor de Azão para que o campo elétrico no interior da casca Rzinho menor ou igual a B e Rzinho maior ou igual a Azinho seja uniforme? Ou seja, ele quer saber nessa região aqui qual é o valor de Azão que faz com que o campo seja uniforme, ou seja, não varie no espaço. Então, o campo aqui não pode depender nem de θ, nem de φ, nem de r. Só pode depender de constantes, beleza? Então, para a gente resolver isso, a gente primeiro tem que encontrar quem é o campo elétrico, né, na região entre A e B, beleza? Encontrar o campo elétrico nessa região aqui. E para encontrar o campo elétrico nessa região, basta a gente escrever a nossa superfície gaussiana aqui, desenhar, saber que ela está a uma distância Rzinho do centro da casca esférica e aplicar a lei de Gauss para encontrar o nosso campo elétrico nessa região e ver o que a gente pode fazer para eliminar as dependências que possam aparecer tanto em R quanto em θ ou φ, se for o caso. Beleza? E aplicar a lei de Gauss aqui é simples, né? Porque a lei de Gauss é a integral de superfície fechada de E NdA é igual ao Q envolvido sobre ε0. Essa primeira integral, lembrando, essa primeira integral, ela nos diz respeito à forma e tudo que está relacionado com a superfície gaussiana. Como é o campo na superfície gaussiana, como é a forma da superfície gaussiana. O lado direito da nossa lei de Gauss, ele desenvolta como é a distribuição de carga desse problema, tá bom? Essa integral aqui é fácil, né? Porque o campo gerado aqui vai ser sempre na direção radial e o vetor normal também na direção radial. Então, eles vão estar paralelos. Então, isso aqui vai simplesmente sobrar uma integral de E dA, onde o E, em qualquer ponto dessa superfície, ele vai ser constante. Então, ele pode sair da integral. Então, só vai ficar a integral da superfície fechada dA. E que forma é essa daqui? Então, ou seja, em outras palavras, qual é a área dessa superfície que está da superfície gaussiana? Então, a área de uma esfera é 4π o raio dessa esfera ao quadrado. Nesse caso, o raio da superfície gaussiana é o nosso Rzinho. Então, esse lado de cá é 4π Rzinho ao quadrado módulo de E. Beleza? Então, esse lado esquerdo da equação a gente achou. Então, a gente só tem que agora trabalhar para saber quem é a carga envolvida por essa superfície. Então, a carga envolvida por essa superfície gaussiana, ela envolve tanto a cargazinha aqui no centro, positiva, quanto uma parte de carga devido à casca esférica. Então, a soma da carga envolvida vai ser a cargazinha no centro, mais a carga envolvida pela casca esférica que eu chamei de QC. QC é a carga envolvida na casca, beleza? Então, vamos calcular. Esse Qzinho a gente já sabe, basta a gente calcular esse aqui. Como a densidade, o dq não é o ρ dV, não é isso? Integrando o dq vai ficar o quê? Então, vai ficar a integral do volume de ρ dV.
Beleza? Tranquilo? Se fosse uniforme, o ρ sairia dessa integral e só ficaria o volume dessa casca esférica. Só que o ρ não é uniforme, então eu não posso simplesmente tirar e dizer que de cara qual é o volume dessa casca esférica, porque depende da forma que for ρ. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o ρ e esse elemento de volume eu vou escrever ele em coordenadas esféricas. Então essa integral vai virar uma integral tripla, né, porque é um volume. E o dv, o elemento de volume em coordenadas esféricas, é o r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ e dr. Beleza? Então, reescrevendo a integral tripla, já falo dos limites, no lugar de dv, é o r ao quadrado, seno de θ, dr, dφ e dθ. A ordem aqui não importa, é só ter cuidado com a ordem de integração aqui. O r é fácil a gente saber de quanto vai integrar até quanto vai integrar. Por quê? Porque eu só tenho carga, eu tenho que olhar para onde eu tenho carga. Eu só tenho carga a partir de A. De 0 até A eu não tenho carga, então eu não posso integrar de 0 até R. Porque de 0 até A eu não tenho carga. Eu só tenho carga a partir de A e até B. Como eu estou pegando em uma região que é entre A e B, então eu vou integrar entre A, de A até R. Beleza? Se eu tivesse fora, quisesse num ponto fora, a integral seria equivalente, mas a carga envolvida agora eu integraria de A até B, porque eu passaria, né, da caixa esférica. Tá claro até aí? Segue. No caso do dφ, o dφ é esse ângulo aqui que você vai fazer. Você tem carga em todos esses pontos aqui nessa direção. Tem, né? Você tem tanto de 0 até 2π. Então, você tem carga fazendo em toda essa região. Então, você vai integrar em dφ de 0 a 2π. E o θ, em coordenadas esféricas, né, o ângulo que ele faz com o eixo z. Então, ele seria daqui de 0 até π. Por isso que eu estou integrando quando é em θ de 0 até π. Esses são a nossa base, né, ortogonal em coordenadas esféricas. E aí, é fácil integrar isso aqui, mas antes a gente tem que substituir quem é o ρ. Ele disse que o ρ ele era o Azão sobre Rzinho. Então, eu vou substituir aqui o Azão sobre o Rzinho. O Rzinho ao quadrado vai cancelar com o Rzinho, Mário, mas aqui está o R, aqui você colocou o Rzinho. É só para ficar um elemento de integração, tudo do mesmo valor, e eu integrar até R. Tá? Você poderia deixar tudo aqui R, e aqui colocar o R', tá? Não tem problema. É só para saber que o Rzinho, esse Rzinho é o mesmo que esse Rzinho, e é diferente desse aqui, tá? Esse aqui é o elemento de integração, nossa variável, uma das nossas variáveis. Então, reescrevendo, então a carga envolvida na casca, né? Vai ser isso aqui, né? O A, Rzinho, seno de θ, dr, dφ, dθ. A integral em R, nada mais aqui depende de R, então eu posso integrar separado. R, dr, a integral de R', é R' ao quadrado sobre 2, de A até R. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 2 menos Azinho ao quadrado sobre 2. O A é constante, ele sai. O dφ, não tem nada aqui que depende de dφ, e ele vai de 0 a 2π. Então, a integral de dφ é o próprio 2π. Né? É o ΔΦ, 2π menos 0, 2π. E o integral do θ é o seno de θ. Então, a integral do seno de θ é o menos o cosseno. Menos o cosseno entre 0 e π. Então, menos o cosseno de π é 1. Menos com menos o cosseno vai dar mais o cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar 1 mais 1 vai dar 2. 2 com o 2π, que veio da integração do φ, vai dar 4π, vezes o A, vezes a integral do R, que é o R ao quadrado. Então, aqui, 4π vezes A, R ao quadrado, menos A ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, essa é a carga entre A e um ponto entre A e B. Beleza? Então, se você sabe a carga envolvida da casca, a envolvida vai ser somar isso com o Qzinho. Tranquilo? Então, colocando aqui, então, o 4π Rzinho ao quadrado é essa primeira integral aqui que a gente já tinha resolvido. E do lado de cá, eu vou colocar que vai ser o Qzinho, mais o QC, que é esse valor aqui. Cancelei o 4 com 2, né? Vai dar 2π Azão, Rzinho ao quadrado, menos Azinho ao quadrado, que eu vou separar em duas integrais, em dois termos, desculpa. Vai ficar o 2πA Rzinho ao quadrado, menos
o 2πazão azinho ao quadrado. Então vai ficar aqui Q, que é a primeira carga, mais 2πazão Rzinho, menos 2πazão Azinho ao quadrado, tudo isso dividido por ε0. Então tá aqui. Beleza? Então, quem vai ser o módulo do nosso campo nessa região da casca? Então, o módulo do campo é 1 sobre 4πε0, Q sobre Rzinho ao quadrado, mais 2πazão, menos 2πazão Azinho ao quadrado, sobre Rzinho ao quadrado. Então, note que esse seria o campo de uma maneira geral. Só que ele quer que você faça para que descobrir qual é o valor de A, para que nessa região o campo seja uniforme. Então, para A ser uniforme, não pode ter nenhuma dependência nem com Rzinho, nem com θ, nem com φ. Existe alguma dependência com θ e com φ nessa região? Muito bem, não, né? Então, mas existe com Rzinho, né? Então, eu tenho que eliminar essa dependência com Rzinho. E como é que eu elimino essa dependência? Para esse termo aqui, ele não depende de nenhum dos termos. Então, ele já é uniforme. Para eliminar essa dependência, basta que esse termo, de alguma maneira, se anule com esse termo. E ele só vai se anular com esse termo para um determinado valor de A. Então, eu vou fazer com que essa soma aqui, né, seja zero. Não é isso? Vou fazer que essa soma seja zero, que nada mais é do que igualar esse termo com esse termo aqui. Então, igualando, vai ficar Q sobre Rzinho ao quadrado é igual a 2πazão Azinho ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. O Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado cancela, e aí só vai sobrar o nosso termo que a gente quer saber, que é o Azão. Então, quem é o Azão? É passar o 2πazinho ao quadrado para o outro lado, dividindo. Então, nosso Azão vai ser Qzinho sobre 2πazinho ao quadrado, tá? O Qzinho é constante, o 2π é constante e o Azinho é constante. Então, todo esse termo agora é constante. Você consegue cancelar e aí você só sobra aqui o 2πazão sobre 4πε0 e aí eliminou todas as variáveis e o campo elétrico entre as cascas ele ficou uniforme. Tá claro até aí? Tranquilo? Pronto. Então, se você quiser calcular, basta você substituir o valor de Q e substituir o valor de Azinho nas unidades corretas e você vai achar esse valor numericamente, que não é a ideia da nossa questão aqui, fazer isso literal agora, fazer isso numericamente, beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, não se esquece de se inscrever para não perder as próximas videoaulas e se quiser tirar mais dúvidas, segue lá no @Prof. Mário Rocha e até a próxima aula. Falou, valeu, fui!